Olá, é um prazer estar aqui hoje, nesse momento muito especial da Atlantic Hub, no qual nós fazemos um lançamento do nosso novo Atlantic Voice. O Atlantic Voice é o quê? É um momento onde a gente traz quem está fazendo acontecer, um empresário, um empreendedor, um investidor do Brasil ou aqui de Portugal mesmo, que desbravou, que colocou realmente sangue nos olhos e fez acontecer. Então, ele pode ter passado pela nossa jornada toda aqui da Atlantic Hub, ou mesmo que está aqui já há um bom tempo que seja. A gente está aqui para trazer esse empresário para que possa contar para você como se passa cada caminho da jornada, e não é só falar de coisa boa, não, é falar também das dores, das dificuldades, porque é importante para você saber quando você tomar a decisão, quando você quiser avançar e fazer acontecer em Portugal, a gente está aqui no Atlantic Voice para contar tudo para ti. E hoje estou com meu amigo aqui, Marcelo Amaral, diretor executivo do Instituto Priority, um projeto incrível que ele vai contar mais detalhes, mas desde o começo, quando o Marcelo e a Bianca querida apareceram aqui, eu não sabia de que modo que a gente ia avançar ou não, mas que a gente ia fazer acontecer. Marcelo, a gente ia, né? Um prazer. Fala aqui com todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, Edu. É um prazer estar aqui conversando com você. É um privilégio estar inaugurando aqui esse novo formato de vocês, poder divulgar a experiência, né, a nossa trajetória, nosso percurso, e poder inspirar e trazer um pouco de informação para as pessoas que querem empreender aqui em Portugal. Maravilha. Marcelo, conta aqui muito rapidamente para a gente como eu até nem contei aqui, esse podcast, o Atlantic Voice, é muito curto. São 20, 25 minutos para você entender, passo a passo, histórias de quem fez acontecer aqui. Então, primeiro de tudo, Marcelo, conta aqui para nós, o que é o Instituto Priority? O Instituto Priority, ele é um espaço de cuidados do neurodesenvolvimento que foi criado no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e está completando 20 anos agora em 2026. E ele cuida de crianças, adolescentes e adultos autistas com TDAH, ou aqui em Portugal, PHDA, e outros transtornos do desenvolvimento, mas principalmente o autismo. E eu entrei no Priority pela porta de cliente, né? Eu tenho 2 filhos que estão no espectro autista e foi dessa forma que eu vim a conhecer o Priority. Então eu tenho essa trajetória não só de dono de clínica, mas de experimentar a jornada dos pais das crianças autistas. E foi a partir daí que a gente iniciou essa nossa jornada. Com a história de vida de vocês perceberam a necessidade de ter um Instituto Priority, foram atrás, buscaram, formaram essa primeira, uma dos Institutos Priority no Brasil, que é o Lau de Niterói. Isso. E aí tiveram interesse de atravessar o Atlântico, é isso? Na verdade, a história é curiosa, porque nós primeiro começamos com o Instituto Priority de Niterói, né? Nós somos os primeiros franqueados desse processo de expansão da rede Priority. Fizemos a unidade de Niterói, que está completando 5 anos agora. E a ideia de vir para Portugal, na verdade, não era nem um projeto inicial de expandir o Priority para Portugal. Era um projeto pessoal. A gente tinha, eu e a minha esposa, Bianca, que é minha sócia no Priority, tanto em Niterói quanto em Portugal, a gente estava com esse projeto de nos mudarmos para viver em Portugal, e acredito eu que nossos motivos eram os mesmos de, talvez, não sei, 80%, 90% dos brasileiros que vêm para cá, né? Questão de insegurança, né? Mais qualidade de vida, etc. Então a gente tinha o projeto de vir morar em Portugal e continuar gerindo a nossa clínica de Niterói à distância. No processo, quando começamos o nosso planejamento, né, bom, então onde é que nós vamos morar? Onde nós vamos morar vai depender de onde nossos filhos irão fazer as intervenções terapêuticas deles. Quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu não consegui encontrar um local que tivesse a mesma qualidade que eu tinha no Priority no Brasil. E isso arrefeceu esse nosso projeto aí durante pelo menos alguns meses, porque eu pensei, eu não vou tirar os meus filhos do padrão ouro que eles têm de tratamento para trazer para um lugar que, por mais que eu tenha um ganho de qualidade de vida, por outro lado, eles vão perder
em qualidade de tratamento deles. E aí, por coincidência, um dia conversando com o pessoal do Priority Brasil, eu descobri que o Priority tinha um interesse em expandir para Portugal. Olha, linkou tudo. Que já haviam começado, inclusive, conversas com outra pessoa que declinou, etc. E aí pensamos, bom, é isso, é o universo conspirando ao nosso favor. E falando em universo conspirando ao favor de vocês, essa família tão querida do Priority, aonde apareceu o Atlantic Hub aí nesse caminho? Quando decidimos que iríamos, de fato, então, trazer o Priority para Portugal, isso criou... Imediatamente eu vi que havia uma oportunidade, havia uma demanda reprimida, havia um nicho de mercado potencial muito grande a ser explorado, mas eu não conhecia nada de Portugal, absolutamente nada. Nem eu, e nem a Bianca, e nem ninguém do Priority Brasil. Questões de legislação, de como funciona para abrir uma empresa, sistema tributário, nada, a gente não conhecia nada. E eu confesso que eu fiquei apavorado com isso. A gente tinha esse projeto definido, já havíamos pago o valor da taxa de franquia e etc. Estávamos decididos com isso, mas eu não sabia como começar. Eu estava realmente perdido. Estava naquele momento, como todo empresário, como todo empreendedor, tá falando, e agora? Como que eu vou fazer esse processo avançar? Muita vontade e pouco conhecimento. Então comecei a tentar me informar. Fui para o YouTube, comecei a tentar procurar vídeos. E eu lembro que eu estava especificamente procurando um vídeo sobre planejamento tributário de empresas, questões de situação fiscal, esse tipo de coisa, e caí num vídeo do YouTube da Atlantic Hub. E quem que estava apresentando lá? Benício. Benício, filho, meu querido sócio. Um abraço, Benício. Era uma live, quer dizer, já gravada, né, do Benício, e eu não sei se era o Senísio ou algum advogado, alguém falando sobre essa parte tributária, de impostos, etc. E aí eu assistindo, eu falei, esse cara é bom. Esse cara é bom. Tô bem de sócio, né? Tá bom, tá bem de sócio. Né? Aliás, vocês todos aqui... Bem de sócio, bom de parceiro. Um abraço, Fernando Senísio, do Brasil Salomão. E bom de YouTube, e bom de YouTube, que eu caí lá no vídeo de vocês. E aí eu assistindo aquele vídeo, além dele me passar muitas informações valiosas naquele momento, eu fui procurar mais conteúdo e entendi que vocês eram um ecossistema de cuidados como a gente, né? Mas no caso de vocês, poder justamente fazer esse auxílio em trazer empresas que desejavam expandir seus negócios para Portugal. E eu pensei exatamente isso que eu estou querendo, que naquele momento eu estava querendo, inclusive, fazer uma pesquisa de mercado para entender como é que era esse marketing de autismo, os players, como é que era a concorrência, questão de preço, se o meu negócio tinha fit com o mercado português. E aí já entrei em contato com vocês, falei com o Fernando e etc. E o resto aí em outubro de 2024 você falou assim, vamos em frente com o estudo de mercado e vamos entender realmente aí como é que funciona esse mercado para saber se faz sentido ir ou não. Foi assim? Foi isso. A gente contratou ali aquele serviço inicial de vocês primeiro do Market Fit. Market Fit. Vocês fizeram ali uma avaliação minuciosa, confirmaram uma perspectiva que eu tinha, mas que era muito... do oceano azul ali que tinha de oportunidades para essa área. E uma visão que eu tinha, mas ela era baseada em feeling. Eu não tinha dados concretos. Vocês conseguiram dar essa sustentação para poder pavimentar esse meu caminho de forma mais segura e entender que eu não estava pisando num terreno tão pantanoso assim, que eu tinha um caminho realmente sólido para trilhar ali. E aí, depois da conclusão desse estudo, vocês botaram o pé aqui. Quando foi? Que mês, que ano? Nós nos mudamos para cá em junho de 2024. Junho de 2024. E aí eu lembro de tantas conversas aqui com o Marcelo e com a Bianca, naquela salinha ali de trás, a Bianca, o Marcelo dizendo, e aí? Vamos em frente? Vamos ir para o próximo step, então? Será que, como que era? Será que é o Priority? Será que vai ser uma lavanderia? Conta você, que você conta muito bem. Você adora essa história da lavanderia. Quando a gente começou o nosso plano de expandir para Portugal, de montar a clínica aqui, o euro, o câmbio, a relação do câmbio, o euro e real, estava 5,22, 5,24. Então eu fiz toda uma projeção baseada nesse valor. Nos mudamos, começamos a mudar aqui com as nossas rendas do Brasil em real. Toda a nossa vida dependia das nossas aplicações financeiras em real, os investimentos para a gente montar a clínica, eles vinham do Brasil em reais. Nesse meio tempo, essa loucura que é o Brasil, a gente chegou um dia a bater, quando o real bateu, a cotação euro-real bateu 6,70,
bateu um desespero. Eu falei, eu preciso, e a gente ainda não tinha perspectiva de quanto tempo ainda a gente ia começar o projeto do Priority efetivamente. Olha em quantas premissas estavam envolvidas em todas essas decisões aqui do Marcelo, da Bianca, questões pessoais, de finanças deles aqui, para dar o go, no go. Né? Só um parêntese dentro desse aspecto, porque o que acontece? Nós decidimos, tínhamos todo o planejamento de empreender em Portugal, de montar o Priority, mas decidimos que durante o primeiro ano que estivéssemos vivendo aqui, nós não íamos tratar de empresa. Nós iríamos primeiro viver em Portugal para aprender, para entender, existem muitas questões associadas ao nosso business, né? A gente precisa entender como é que funcionam as escolas, como é que funcionam as famílias atípicas, como é que é essa dinâmica das terapias aqui, os horários, o período de férias é diferente. No Brasil você tem as questões das liminares judiciais, aqui em Portugal isso não existe, enfim. Pegar um pouco do estudo ali também que vocês receberam e perceber na prática aqui. Exatamente, a gente precisava primeiro entender, vivenciar aquilo, entender a fundo o que era Portugal, e também chegamos à conclusão que seria muito loucura a gente se mudar para um país que a gente não conhecia, com 2 meninos autistas não verbais, e já de cara querer montar um negócio que a gente não conhecia absolutamente nada. Então a gente tomou essa decisão, que eu acho que foi muito acertada, de o primeiro ano nós vivermos em Portugal, aprendermos isso, né, do ponto de vista de cidadão mesmo, para depois começarmos essa loucura de empreender. E nesse meio tempo aconteceu esse processo aí do câmbio do euro disparar. E aí bateu um desespero, eu falei, Bianca, a gente precisa, enquanto o Priority, a gente não está engrenando nesse negócio, vamos tentar pensar em algum outro negócio mais simples aqui, alguma coisa, para dar pelo menos alguma renda aqui em euro. Sim. E aí comecei a pesquisar algumas outras franquias, uma lavanderia, e aí viemos conversar com o Eduardo. Edu, e se antes do Priority a gente montasse aqui uma franquia de uma lavanderia? E aí o Edu falou um negócio que eu não esqueço, olha, acho muito legal, dou força para vocês, mas no Priority eu tô com vocês, a lavanderia não. Não dizendo lavanderia também, dependendo de como for, é um baita de um projeto. Mas eu estava focado aqui no Instituto Priority, que, baseado no nosso estudo de mercado que fizemos, a gente sabia que tinha uma probabilidade muito alta de sucesso. E falando em sucesso, Marcelo, eu tenho aqui a minha colinha. Lá em maio de 2025, o Marcelo e a Bianca falaram, então vamos em frente. Vamos fazer um scale out, vamos fazer um projeto realmente para a gente fazer desembarcar o Instituto Priority. Conta como é que foi essa decisão e como é que foi o desenrolar aí para vocês, que assim, teve trancos e barrancos aqui para que tudo acontecesse, que a gente vai contar logo mais do grande lançamento. Pois é, uma vez que a gente entendeu que existia, de fato, um mercado rico a ser explorado aqui em Portugal, dentro do segmento que a gente queria empreender, a gente tinha que dar o próximo passo, que era fazer isso efetivamente acontecer. E o que eu acho muito bacana dentro desse trabalho de vocês é que, ele tem até uma metáfora com o que a gente faz, né? Que eu digo que nós somos um ecossistema de cuidados para crianças e jovens autistas. Que o cuidado com autistas, ele pressupõe uma série de especialidades diferentes para poder promover os ganhos de desenvolvimento que aquela criança precisa. E, de certa forma, vocês fazem isso também. Vocês têm um ecossistema de cuidados para empresas que estão expandindo para Portugal. Vocês não são só Atlantic Hub, vocês são hub não por acaso, né? Vocês fazem essa conexão. Então, eu preciso aqui de alguém que me oriente na parte jurídica. Vocês têm esses parceiros que fazem essa ponte, que fazem esses contatos. Os braços todos para poder ajudar. Eu preciso de um parceiro aqui na parte de comunicação e marketing. Você tem esse parceiro estratégico. Então, eu preciso de um parceiro para poder localizar um imóvel para a gente. Vocês têm esse parceiro também. Vocês fazem essas conexões, vocês conseguem, vocês não só acolhem a gente e dão um direcionamento, mas vocês também fazem essa integração com tudo que a gente precisa para poder estabelecer essa empresa aqui, orientando a gente, mostrando o caminho, para onde tem que ir, quem é o profissional especializado que pode cuidar desse assunto para você. Então, essa etapa foi fundamental para a gente, foi muito importante. Eu sempre digo que eu acho que se não fosse essa orientação da Atlantic Hub, com todas as conexões, os parceiros envolvidos, ou teria sido muito mais difícil, ou sequer teria sido alguma coisa, porque realmente vocês foram imprescindíveis para a gente conseguir fazer essa caminhada. Que bacana, e para nós foi um orgulho muito grande também.
Mandar um abraço também para o Adriano da Balk também, que contribuiu muito com a gente, um querido também. E aí, eu fiz um resumo aqui, Marcelo, porque é tão bacana ver o Instituto Priority aqui fazendo parte dessa jornada toda da Atlantic Hub aqui, que esse casal aqui incrível fez o Market Fit, passou pelo Scale Out, teve uma passagem aqui também pelo próprio Atlantic Station, sediando a empresa o Priority aqui nos primeiros momentos, porque o Marcelo e a Bianca alugaram aqui um local onde a clínica está hoje, muito próximo aqui em Carcavelos, mas até lá precisava ter uma sede para dar os primeiros passos. E isso aqui, a Atlantic Hub, com o Atlantic Station aqui, sediou aqui o Instituto Priority, certo? Sim, e é importante que é não só o espaço para você poder trabalhar nesse período, mas também, como foi muito importante para o nosso caso, você ter um local para poder receber correspondência, para poder fazer o seu primeiro, como é que chama? O contrato lá, fazer o contrato social da empresa. O contrato social da empresa, colocar tanto a sede, colocar o contador, isso, a gente precisava colocar o IBAN. Exatamente. Então foi um auxílio assim, de uma importância fundamental para a gente e nos ajudou muito. Marcelo, vamos lá. Agora eu quero saber sobre o lançamento. Semanas antes, a gente passou aqui trancos e barrancos. Era falta de entrega de equipamento, era sobre um convite enviado com data diferente da festa com os médicos, com as entidades aqui institucionais, mas no final sempre dá certo, né? Com certeza. Porque quando realmente a entrega é muito maior, né? Quando a gente fala de cuidados com crianças, o trabalho é feito com carinho tão grande e com pessoas também, né? Você tem uma equipe que é brutal, as famílias que vieram conhecer. Então, conta pra gente como é que foi esse lançamento do Instituto Priority que aconteceu agora em abril de 2026. Estou falando a data aqui porque esse podcast aqui, o Atlantic Voice, pode ser visto por muita gente por diversas fases aí do tempo, né? Então, em abril de 2026, foi lançado o Instituto Priority Portugal, aqui em Cascais, que agora quem está vendo, pode ser que até que já tenham várias unidades aqui em Portugal abertas, né? Não só em Portugal, como também Espanha, que seja. Mas conta para nós, como é que foi a ansiedade e como é que foi esse grande lançamento? Eu tenho um meia-culpa a fazer nesse processo aí, porque por culpa minha, exclusivamente minha, eu demorei muito a ter uma definição, por exemplo, da agência de comunicação para poder nos auxiliar. Então, nós já estávamos ali chegando a março, né, praticamente, e a gente não tinha sequer ainda uma rede social. Não tínhamos... Março, o lançamento era em abril. Já estava marcado. Só para todo mundo estar na mesma linha. Os diretores do Priority Brasil com passagem comprada, que iam casar com um evento sobre autismo que ia acontecer em Praga. Então tinha que ser final de abril, não tinha possibilidade de ser outra data, não tinha como adiar isso, não tinha. E chegando março, nós não tínhamos sequer página no Instagram, página no Facebook, landing page, nada. Tínhamos a página do Brasil, as redes sociais do Brasil, mas nada efetivamente de Portugal. E por que isso? Porque eu já havia sido apresentado à Balk, que é a agência parceira de vocês, mas eu estava com uma coisa na minha cabeça dizendo que tinha que ser uma agência portuguesa. Tinha que ser uma agência portuguesa, alguém que entendesse Portugal. E eu cheguei a ter algumas conversas, por mais que eu tenha gostado do Adriano, gostei da Balk, mas eu estava com isso na cabeça. E tive algumas conversas com agências portuguesas e é impressionante, a coisa não flui da mesma maneira como flui com brasileiros, né, cara? Isso Mas, na verdade, Marcelo, para quem está nos vendo, a Balk aqui foi uma empresa, uma agência de marketing que a gente trouxe aqui, né, Atlantic Hub, há anos atrás e já está amplamente difundida aqui, com portugueses dentro lá, e o Adriano toca com muito glamour lá. Mas no final deu certo, né? Então, e isso que foi o bacana da Balk, que é uma agência com DNA brasileiro, mas que tem a unidade deles aqui em Portugal, com profissionais portugueses, então ela conseguia conjugar tudo aquilo que eu queria. Ela tinha aquela agilidade do Brasil, né, aquela coisa que eu estou acostumado de resposta, etc., com uma expertise de Portugal, que era o que eu estava desejando.
Então, em determinado momento, quando eu finalmente cedi a isso e resolvi investir nesse caminho, a coisa fluiu de uma maneira assim impressionante, de modo que ali, em pouco mais de um mês, a gente conseguiu criar a nossa página do zero, conseguimos ali captar uma gama de seguidores bem interessante e conseguimos realizar ali o evento de lançamento, 3 eventos praticamente, né, simultaneamente, com êxito, com sucesso, que foi muito bom. E Marcelo, conta agora, lançamento, um grande sucesso, contatos aqui, desde entidades públicas de Portugal, desde entidades educacionais aqui de Portugal, pessoas físicas, famílias que já estão indo lá no Priority para já querer ter todo o cuidado que com tanto carinho o Instituto Priority faz. Olha para frente. E aí, o que vocês almejam aqui de Portugal para fora? Eu acho que Portugal ele é uma oportunidade assim absurda para qualquer empreendedor brasileiro. Eu estava outro dia vendo, né, que se a gente comparar, né, o PIB de Portugal, ele se não me engano, 300 milhões de euros anuais. Se você comparar com São Paulo, que é uma região que tem uma população semelhante, né? Portugal tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, São Paulo tem em torno de 11, 12, alguma coisa assim. São Paulo tem um PIB que é 40% de Portugal. Então a gente está falando de regiões com populações semelhantes. Acho que Portugal tem um PIB em euros que é muito maior do que Portugal, do que São Paulo. E o Brasil, ele já figura ali como o 9º país que mais investe em Portugal, sendo que países não pertencentes à União Europeia é o 4º. E ainda está ali só com 4 bilhões de euros, 4,5 bilhões de euros por ano de investimento. Isso ainda pode aumentar absurdamente. Se você considerar os outros países que estão com investimentos mais altos, eles já estão há muitos anos, né? Espanha, França, Reino Unido, eles já alcançaram ali o cume daquele investimento, dificilmente vai aumentar alguma coisa além daquilo, sendo que o Brasil ainda tem um potencial imenso para poder crescer muito. Sim. Então eu acho que Portugal é um caminho muito interessante e, sobretudo, Portugal precisa desses investimentos. Portugal precisa dessa mão de obra, Portugal precisa desses empreendedores, Portugal precisa desses serviços, Portugal precisa dessas inovações e Portugal já entendeu isso. O governo português, as iniciativas que existem aqui, elas já entenderam isso. Então eu acho que se você é empresário, se você tem o seu negócio e você está pensando, considerando expandir para Portugal, não hesite, procure se formar a respeito, porque é a oportunidade. E além de ser um país incrível para se viver. E Portugal, só para chancelar, é realmente a porta de entrada para a Europa. Conversando com muitas entidades aqui, a população de diversos países afora vem para cá, para Portugal, para se estabelecer, para morar, para trabalhar, só que a população brasileira é a que mais se encaixa na cultura portuguesa aqui. Então, o português está de portas abertas para receber realmente empresários, investidores, empreendedores que querem fazer acontecer aqui. Como o Marcelo falou, Portugal precisa realmente dessa gente trabalhadora e brasileiro é sangue nos olhos. Brasileiro quer fazer acontecer. E Portugal é a porta de entrada para a Europa, como eu já falei. É daqui para expandir para todos os países da União Europeia. Tem toda essa facilidade, tem nós aqui da Atlantic Hub para ajudar, todos os nossos parceiros em volta, e eu tenho muito gosto de ser mais um projeto aqui, dos 300 que a Atlantic Hub já trabalhou, de sucesso, e que a gente vai ter muitas histórias para contar, e já está convidado para o próximo Atlantic Voice. Ótimo, Marcelo, obrigado. Obrigadíssimo, viu? Obrigado, gente.